Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Vocês estão alegres por estar aqui na casa do Pai? Se coloque de pé, por gentileza. A gente vai estar dando início a esse culto. Eu queria te convidar gentilmente, a todos nós juntos, darmos mais uma vez bom dia ao Espírito Santo, amém? No 3. 1, 2, 3. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Aplauda Ele nessa manhã, querido. Aleluia. Você está aqui porque Ele te conduziu certamente, amém? Você está aqui porque Ele soprou o fôlego sobre você. Você está aqui porque a graça e a misericórdia te encontraram, marcaram esse encontro especial nesse dia. Amém? E com certeza eu sei que o teu coração está grato nessa manhã. Porque o Espírito Santo, Ele conduziu os teus passos até aqui, para juntos estarmos aqui em comunhão, em unidade, adorando e exaltando ao nome desse Deus. E que você abra aí a sua Bíblia, a sua espada, em Romanos 8, 26. Todo aquele que anda segundo ao Espírito Santo, todo aquele que anda segundo ao Espírito, aleluia, encontra força, refúgio, encontra amparo, consolo, encontra instrução, amém? Encontra intercessão, naquele momento difícil, naquele momento que te falta palavras, naquele momento ao qual você não sabe o que vai fazer, mas aquele que anda segundo ao Espírito, aleluia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aleluia. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em outras versões vai dizer assim para mim e para você. Do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por palavras. Não precisa muitas das vezes nem você proferir, dizer. Ele traduz, Ele conhece, Ele sabe, Ele sonda. O mesmo que sonda o coração, Ele conhece a intenção do Espírito, ou seja, o próprio Jesus. O próprio Deus encarnado, Ele conhece, Ele sonda, Ele sabe a intenção do teu coração e do meu. E Ele traduz para o Pai, através de gemidos que nem palavras podem expressar. Você se apoia nisso nessa manhã? Você crê nisso nessa manhã? Que nele você está seguro? Que nesse barco você tem segurança? Aleluia, porque Ele é o teu porto, Ele é aquele que te ampara, Ele é aquele que te conduz. Ele é aquele que te oferece todo o apoio necessário que você precisa, que você necessita, e é por isso que você navega em segurança. Aleluia, feche os teus olhos, levante as tuas mãos e comece a exaltar esse Deus nessa manhã. Nas primeiras horas do teu dia, ao qual você escolheu estar aqui, na casa do teu Pai, para ofertar a Ele o teu melhor, a tua adoração, porque hoje o sacrifício é você, hoje o sacrifício somos nós. E que Ele possa subir com uma fumaça preciosa, cheirosa às narinas do Todo-Poderoso. Aleluia, amado Deus, eterno Pai. Te rendemos graças nessa manhã. Ó autor e consumador da nossa fé, direcionamos a Ti, Cristo Jesus, todo o nosso louvor e adoração, toda a nossa devoção, ó Pai. Ah, Deus querido, som dos nossos corações. E arranca de nós tudo aquilo que não está alinhado a Ti, ó Pai. Tudo aquilo que porventura tentar impedir o nosso louvor e a nossa adoração. Pai, a Tua palavra diz que nada e nem ninguém pode impedir o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso te pedimos, ó Pai, trabalha em nós.
Te pedimos, Pai, fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, vem reinar sobre nós. Que a natureza do céu venha prevalecer em nossas vidas. Ah, Paizinho querido, que a divindade, aleluia, perfeita, venha prevalecer sobre nós nesta manhã. Receba, Pai, o louvor, receba a adoração, receba a exaltação do teu povo nesta manhã, Pai. Receba a nossa gratidão. Pai, a tua igreja confirma isso. Essa oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. E a igreja aplaude a ele, amém? A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Aleluia, já demos bom dia ao Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos convidá-lo a estar à vontade aqui na casa do Pai, que afinal de contas é dele, né? E vamos abrir os nossos corações para recebê-lo nessa manhã, para receber tudo aquilo que o Espírito Santo tem para você, para a sua vida, aleluia, para a sua família. Nessa manhã, o próprio Deus nos convidou a estarmos aqui, queridos, para termos um momento em comunhão uns com os outros e com o seu Espírito Santo. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Enche esse lugar, Senhor. É o desejo dos nossos corações nessa manhã. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Que sejamos cheios da tua glória, Deus. É o desejo do nosso coração. Cante comigo assim. Não há nada melhor, não há nada igual ao que se compara a esperança viva. Aleluia. Tua presença, não há nada melhor, Senhor, que a tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, vem, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo
presença do Espírito Santo de Deus. Oh Deus, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. O quão real é a tua presença nesse lugar. Vamos provar tua glória e bondade. Mais uma vez, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Canta, igreja. Preencher este lugar É o desejo do meu coração. sermos Inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, aplauda o Senhor. A pastora Cristina leu aqui nessa manhã, né? Sobre as nossas orações, que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém, né? Porque às vezes nós somos levados pela emoção e quando chegamos à presença do Senhor não sabemos nem mesmo como expressar aquilo que nós mesmos precisamos. Mas o Deus que sonda o coração, a alma, o espírito do homem, Ele conhece todas as coisas. Cada intenção do teu coração, da tua mente, o Senhor conhece. Então o Espírito Santo vai lá, faz aquela tradução simultânea e leva diretamente ao céu. E aí a tua oração chega perfeita. Se o teu espírito estiver adorando ao Senhor em espírito e em verdade, Ele traduz e leva a tua oração e ela chega perfeita ao Senhor. E Ele responde. E a obra do Espírito Santo, irmãos, ela é perfeita. Ela é incomparável e ela é completa. Cada um de nós aqui é testemunho dessa obra. Nós não somos perfeitos, mas a obra que Ele fez de resgate nas nossas vidas é perfeita e é maravilhosa. E quando o Espírito Santo chega, irmãos, não tem para ninguém. Ele convence, e convence mesmo o homem do pecado, da justiça, do juízo, de tudo aquilo que ele precisa ser liberto, sarado. E nessa manhã nós queremos louvar ao Espírito Santo de Deus por essa obra maravilhosa que Ele fez nas nossas vidas e clamar para que outras vidas que necessitam dessa obra, aleluia, sejam também reconstruídas pelo vento do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Sopra, Espírito. Levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas,
que sejamos levados pelo vento do Espírito nessa manhã. É a oração da tua igreja em nome de Jesus. Tá? Amém? Nesse momento nós iremos fazer o nosso momento de dízimos e de ofertas. E vamos aqui compartilhar a palavra em Mateus capítulo 25, versículo 23. Por favor, Bira. Mateus capítulo 25, versículo 23. Eu quero estar convidando aqui o irmão Luiz, o irmão Assis, por favor. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Se nós fizermos uma exposição desse versículo, a gente entende de que Deus está falando ali, usando a expressão de um Senhor, falando com o seu servo e falando que aquele servo é fiel porque ele foi fiel no pouco. O que nós devemos entender, amados, Deus ele não está preocupado com a quantidade, não está preocupado com isso. Isso é fato. No entanto, que a viúva, ela colocou ali o que ela tinha e ela foi reconhecido, ela foi até direcionada com palavras através do próprio Senhor Jesus. E o que nós devemos entender é de que nós viemos sermos fiéis, nós viemos, a palavra é nos empenharmos em permanecermos sendo fiel, porque a própria palavra diz que, por exemplo, quando nós somos fiéis, mesmo que seja no pouco, no muito, o Senhor tem nos colocado. A igreja pode glorificar ao Senhor por isso? Ele tem nos colocado no muito. E eu posso dizer isso numa questão particular, de que quando eu olho, eu falo assim, meu Deus, não somos merecedores, na verdade. Essa é a expressão, não somos merecedores. Mas Deus, Ele tem nos colocado no muito. Então, de que nós possamos realmente, não importa a quantidade, entenda isso, igreja, mas que nós venhamos ofertar, dar o melhor de nós, dar o melhor. E assim, independente de ser pouco ou muito, Deus permanece sendo fiel em nossas vidas. Ele permanece com a sua promessa, agindo em nossas vidas. E nós temos desfrutado disso. Amém? Nesse momento eu quero orar pela igreja. Pode ficar sentado mesmo. Agradecendo por termos a oportunidade de conhecer a esse Deus, de entender aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. E que cabe a nós somente fazermos. Muitas vezes aqui é dito em púlpito de que Deus não precisa de dinheiro. Com certeza não precisa. Ah, mas por que nós temos? É porque justamente essa parte é que mexe com o homem. Então o que Deus quer mesmo é a nossa fidelidade, aquilo que nós queremos dar realmente com o coração aberto. Não com o coração, se você, estou dando com dificuldade, não posso. Meu amado, eu sei que você está entendendo o que eu estou falando, nem faça. Mas assim, você quer com o coração aberto, Senhor, eu quero ofertar, eu sei quem Tu és. Eu posso confiar em Ti, é assim que nós temos estado, e nós vamos continuar vendo as maravilhas de Deus em nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esta manhã, obrigado por esse momento de estarmos declarando bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque entendemos, Pai, que a Tua presença se faz no nosso meio, Pai, logo nesta manhã. Já acordamos, Pai, com a Tua presença conosco, Senhor. Caminhamos, Pai, para esse local, para essa igreja, para essa congregação, para juntos, Pai, adorarmos a Ti, Senhor. E, Pai, nós temos a certeza, Senhor, de que nós temos sido ricamente abençoados. E ali, Pai, Tu falaste, Pai, usou, Pai, Senhor, a expressão justamente dessa parábola, dizendo, Senhor, de que aquele servo, Pai, que estava sendo fiel, Pai, no pouco, Senhor, no muito, ele iria ser colocado. E, Senhor, assim tem sido conosco.
Assim tem sido em nossa casa, Pai. Senhor, a providência tem chegado. Senhor, nós temos, Pai, honrado o nosso nome, Senhor, porque honrando o nosso nome, nós temos honrado o Senhor em nossas vidas. Então, Pai, muito obrigado por esta igreja. Uma igreja, Senhor, que tem aprendido. Uma igreja, Senhor, que não tem feito, Pai, com atitude de barganha, Senhor, mas acreditando, crendo e confiando na Tua palavra. Então, Senhor, nós iremos, Pai, ofertar nesse momento, entregar o que lhe pertence, Pai, e continuar crendo de que nós temos sido, Pai, verdadeiramente abençoado por Ti. Amém? Os amados podem recolher. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus? Dá glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
Ainda de pé, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Glória a Deus. Amém, igreja? Todo mundo está aí? Quem não tem Bíblia, acompanha aqui pelo visor, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, verso 22 do capítulo 14 de Mateus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. E então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. E reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhes rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Amados, esse texto é muito lindo, como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia. Glória a Deus. Então, mas nesse texto tem muitas coisas, muitas lições a aprender nesse pequeno texto aqui que nós lemos. Mas eu quero me atentar e chamar a sua atenção para o verso 29. E ele disse: vem. Só isso que Jesus falou. Vem. Amados, aqui eu posso dar um título a essa nossa mensagem desta manhã, para a nossa reflexão, como incentivo de Jesus. Jesus nos dá incentivo todos os dias, a todo instante. Amém? Toda hora o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos ensina alguma coisa. Você lendo a palavra, você aprende muito. Você estudando a palavra, você aprende a conhecer o Deus a quem você serve. E mesmo quando você não pega, você às vezes, de repente, trabalha, sai cedo, chega tarde, chega cansado. E quando começa a pegar a palavra para ler, começa a bater o sono. E aí você não consegue meditar naquilo que você gostaria de ler. Mas mesmo assim, Jesus te incentiva, porque é o Espírito Santo de Deus quem move ao nosso favor. Assim como foi cantado nesse instante. Lindo esse refrão, né? Que fala que quando o vento sopra, tudo se move. E onde o vento chegar, aonde o vento soprar, tem que mudar. Tem que haver mudança. Onde chega o sopro do Espírito Santo de Deus chega, tem que haver transformação. Você não pode ficar na mesmice 10, 15, 20 anos se você crê na palavra, se você tem fé em Cristo Jesus, se você procura obedecer e seguir os mandamentos do Senhor e praticar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que não é só ser ouvinte, é ser praticante. Amém? Então aqui nós somos incentivados por Jesus a todo instante.
E aqui, nós podemos pensar um pouco que esse incentivo, ele é componente da nossa vida desde os nossos primeiros anos de vida. Porque quando uma criança começa a engatear para dar os seus primeiros passos, os pais são os primeiros a bater palma, né? Né? Feliz da vida. Aí incentiva cada vez mais, né? Tem pais que colocam assim o filho em pé num cantinho e aí fica pertinho, vem, né? Chamando para vir ao colo do pai ou da mãe. Isso é incentivo. E aqui Jesus não fez diferente. O texto bíblico nos informa que o vento era contrário e as ondas batiam forte. Quem não teria medo, né? Eu tenho pavor. Não sou muito chegada à praia, porque eu não gosto de ficar toda vermelha igual tomate, tudo tá me queimando, tudo ardendo, não gosto muito não. Mas eu tenho medo. Não desafio o mar, não. Porque há um ditado popular diz que as ondas, né, a água não tem cabelo, né? Não tem onde você segurar. E eu sou muito medrosa nesse ponto. E aí, mas aqui o detalhe que nos chama a atenção é que Jesus caminha na direção desses discípulos que estavam naquele barco. E a gente imagina que não devia ser nenhum iate, nenhum barco grande, né? Devia ser um barquinho simples, né? Porque eram pescadores, né? E naquela época, né, não tinha muito recurso, não tinha muita tecnologia igual hoje. Então, devia ser uma embarcação muito simples, muito humilde. E com as ondas fortes, eles ficaram desesperados. O medo, né? E aqui diz que tomados de medo, no verso 26, e tomados de medo gritaram. O medo, quando atinge o ser humano, quando atinge qualquer um de nós, que todos nós sentimos medo de alguma coisa, né? Ninguém aqui é super homem nem super mulher para dizer que encara as coisas, né, de peito aberto. Ninguém. Todos nós temos um medo guardado em oculto que só nós sabemos, só Deus sabe, né? E aqui diz que eles, tomados de medo, gritaram. É um fantasma. Quantas vezes o medo nos faz ver fantasmas onde não existe? Não é verdade? Quantas vezes sentimos medo de alguma coisa, de alguma situação, o medo de perder, o medo de fracassar, o medo de não acertar. E a gente, às vezes, por causa da nossa humanidade, é normal sentirmos medo. E aí, quando bate esse medo, a gente vê fantasma em muitos lugares. E eles assombram. Mas o interessante é que ali, quando eles gritaram, é um fantasma, mas olha só, assim como foi com Moisés, quando Deus mandou Moisés ir até Faraó, né, que ele falou assim, mas eu não sei falar, como eu vou chegar para Faraó e falar isso e aquilo, não vão me dar crédito, né? E aí Deus falou assim para ele, o eu sou está mandando você ir. Quantas vezes o eu sou manda a gente ir, a gente fica olhando para o lugar onde eu tenho que ir, e aí bate o medo, fala, não vou não. Quem sou eu para ir até lá falar, fazer e acontecer? Eu não sou ninguém vai me dar crédito. E assim como Jesus fala lá em Isaías, né? Quem deu crédito à minha pregação? O próprio Jesus, né? Citou isso lá no Novo Testamento, palavras lá de Isaías. E aí nós vemos que aqui a mesma coisa aconteceu. Sou eu, Jesus falou, sou eu. O eu sou também estava ali com eles. E ali, Pedro, quando falou assim, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Quando a gente, às vezes,
teme muito alguma situação, e o medo bate, quando a gente ouve uma palavra dessa de incentivo, né? Vem, Jesus falou, vem. E aí você pega uma confiança, né? Eu vou, né? Eu vou. E aquele que está acima de mim está mandando eu ir, eu vou. E aí você bate uma coragem de repente, né? Você fica ousado, intrépido. E aí Pedro foi. Ah, eu vou. O Senhor está me chamando, vem, eu vou. E aí, certamente, Pedro foi, né? Que a gente pode até fazer assim, visualizar a cena, né? O que aconteceu. Pedro deve ter pulado na água, falou, eu vou, né? Botou o pé assim na água, eu vou andando. O mestre está me chamando, ele andou, eu também posso, né? Eu creio. Mas o texto fala que, quando ele começa a andar, o vento soprando forte, e aí ele temeu. Ele, não vou conseguir não, o vento está forte, não, eu não vou chegar lá, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir pregar, porque ninguém aqui é pregador, nós somos ministradores, nós estamos aqui para ministrar a palavra, aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, e aquilo que o Espírito Santo de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, tem nos ensinado ao longo do tempo que nós estamos caminhando com o Senhor Jesus. E nós não sabemos de nada, nós não somos sábios de nada, eu não tenho conhecimento de nada, não é a faculdade que eu tenho, não é a minha graduação que me faz ser bam, né? Que me faz ser alguém. Não. Primeiro eu sou serva do Senhor. Eu sou a mulher que Deus me chamou e me tirou lá do fundo do poço, do lamaçal do pecado. Mesmo, é o lamaçal mesmo da onde Deus me tirou. Que se não fosse Jesus, eu não estaria aqui nesta manhã, falando do amor e do poder que Deus tem para transformar vidas. Para fazer com que hoje eu possa dizer, eu sou filha do Senhor. O Senhor Jesus é meu co-irmão. Eu tenho os mesmos direitos. Lá na glória eu vou ter os mesmos direitos que o Senhor Jesus tem como filho. Eu vou ter também, porque eu sou herdeira da palavra. Eu sou herdeira dessa aliança, quem eu fiz um dia com o Senhor Jesus. Uma aliança que homem nenhum pode me tirar. E aqui fala, quando Pedro começou a olhar ali as dificuldades, e quantas vezes acontece isso com a gente está indo muito bem. Acontece uma coisa aqui, outra coisa aqui, é um probleminha na família, é um probleminha no trabalho, é um probleminha lá financeiro, porque quer ver o povo ficar abalado, é quando mexe nas finanças. É quando mexe nas finanças da gente. Porque a gente depende do dinheiro para tudo. Infelizmente. Nós precisamos do dinheiro para comer, para pagar aluguel, quem vive de aluguel, para pagar as contas e não ser chamado de caloteiro, né? Crente caloteiro, que acho que a pior coisa que existe é crente caloteiro. Nesse chamado você está achado, né? De onde você vai, ela vai crente lá. Está devendo fulano, está devendo ciclano, né? Está com o nome sujo na praça. Deve ser terrível, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem nos preservado disso. Nós temos que ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, para que você não venha a ser envergonhado nem humilhado pelo homem. Amém, igreja? Graças a Deus. Você, quando é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, quando você tem, você tem. Quando não tem, não tem. Deus sabe que não tem. Né? Não estou preocupada porque, puxa vida, eu não tenho oferta hoje. Ninguém vai ver eu ir lá na frente entregar meu envelope. Ninguém vai ver eu sentada aqui. O obreiro passa e eu nunca dou nada. Não se preocupa com isso, não. Porque se você não tem, Deus está vendo que você não tem. Você não vai fazer sacrifício de tolo, né? Então, entrega o que você tem quando tem que entregar.
tem os seus dízimos guardados? Não fica em casa com ele, não. Entrega, porque é para a obra do Senhor. É para a manutenção da casa do Senhor. Se nós estamos aqui no fresquinho, no ar-condicionado, é o teu dízimo que paga a conta de luz. Então, a gente tem que deixar de olhar para as circunstâncias, como fez Pedro. Pedro olhou para as circunstâncias e afundou. Começou a afundar. Mas aí, o que Jesus fez? Jesus é maravilhoso, né? E aí, no verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E ali o verso 31 fala, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Amados, quantas pessoas nesse momento, quantas pessoas que poderiam estar aqui ocupando essas cadeiras vazias, como outrora era assim, né? Mas por quê? Tantas pessoas primeiro olharam para as circunstâncias, para as dificuldades e acharam que estavam sendo abandonados, largados pelo Senhor. Ah, Deus não está me vendo, Deus não está me escutando. Ah, Senhor Jesus, tu disse que, né? Tu és a vida, tu és a ressurreição, tu és aquele que cura, salva, batiza, mas comigo não está acontecendo isso. E aí a culpa é do Senhor Jesus? Olha para si mesmo. Diz o texto lá em Mateus mesmo, e até em João 11 fala, examina o homem a si mesmo. Olha para dentro de você e vê o que você está fazendo de errado. Vê o que você está fazendo que não condiz com a palavra do Senhor. Às vezes a gente o ser humano tem a mania de contestar, de ser contrário às coisas que às vezes tem que ser. Ah, mas eu não aceito dessa forma. Quem somos nós para não aceitar aquilo que Deus tem colocado para você? Eu não aceito enfermidade. Eu não estou contra você que não aceita, não. Eu não tenho nada com a sua vida, eu tenho com a minha. Se fosse assim, a minha irmã fez 1 ano agora em agosto, dia 26 de agosto, que ela faleceu. Serva do Senhor, pregadora da palavra, muito obediente ali, ó. Muito na presença do Senhor mesmo. 4 anos sofrendo com câncer. E orando ao Senhor, Senhor cura, Senhor faz, Senhor transforma, Senhor tira, Senhor joga por terra. Mas Deus levou. E aí eu vou dizer, Senhor, eu não aceito não, porque minha irmã faleceu. Minha irmã faleceu, Senhor. Ai, era serva de Deus, Senhor. Sol e chuva, ela estava sempre fazendo a tua obra, era na igreja, era na rua, fazendo visita, levando ceia para um, para outro. Mas Deus levou, porque era a vontade do Senhor. Ninguém aqui vai ser eterno. Agora, tem um ditado popular que diz que a morte traz desculpa. Quando chega a nossa hora, não importa se vai ser por atropelamento, se vai ser por balachada, porque bala nunca é perdida, né? A bala achou alguém. Se é por acidente, se é por alguma coisa. Quantas vezes o próprio esposo da Lígia, né? Subiu uma laje e caiu da laje. Mas não era propósito de Deus. Não é o propósito de Deus levá-lo. Está lá, se recuperando. E aí a palavra de Deus diz que tem enfermidade que é para a glória de Deus. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Eu só vou quando chegar a minha hora. Cada um de nós aqui só vai encontrar com o Senhor Jesus quando chegar a sua hora. Quantas pessoas ali, eu tenho uma amiga, uma aluna, né? Lá do curso que eu dou aula lá fora. Ela tem 72 anos. Ela viajou agora na segunda-feira lá para Recife, para o aniversário da mãe. A mãe faz exatamente hoje 102 anos. Se você vê a pessoinha, você vai, não acredita que tem 102 anos, está fazendo 102 anos.
caramba, tá mais, sabe, cheia de vigor. E não tem cabelinho branco, não. Ela pinta o cabelinho, maqueia, umas unhas enormes, toda bonitona, toda produzida, 102 anos. A filha dela, que tem 72, parece a mãe da mãe. Aí, 102 anos, é propósito de Deus. E aí? Deus tem um plano para cada um de nós. Mas, e aqui diz que, nesse texto, podemos tirar 3 lições que eu anotei aqui. A primeira, quando tudo estiver soprando contra nós, a nossa força de resistência vem de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Segundo, precisamos ter olhos de fé para identificar que quem está à nossa frente ou ao nosso lado é maior e poderoso. E terceiro, ao caminhar na jornada da vida, precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da fé, deixando os embaraços que tão de perto nos rodeiam. João Crisóstomo, que foi um arcebispo de Constantinopla, um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo, falecido em 407 depois de Cristo, ele bem definiu dizendo: tomou alguma decisão? Considere o resultado e não as dificuldades. E realmente, ao tomar a decisão de caminhar até Jesus, Pedro pôde ver que, a despeito da falta de fé, chegou perto do Mestre. Ele chegou perto, só não conseguiu porque ele não creu o suficiente. A fé dele foi pequena. Assim como Jesus falou, por que duvidaste, homem de pequena fé? E é isso que o Senhor Jesus, através da pessoa do Espírito Santo de Deus, quer falar ao nosso coração nesta manhã. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as dificuldades, não olhe para tudo aquilo que está sendo ao contrário daquilo que você está orando. Fale com Deus. Espere, tenha paciência, Senhor, me dá tranquilidade, serenidade, ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Não dê ouvido a qualquer coisa, não, a qualquer palavra, não, porque às vezes a gente aprende que palavras são sementes. Ela às vezes cai em terra boa e também às vezes cai em terra ruim. Mas que nessa manhã, o meu coração e o teu seja terra fértil para receber a palavra de Deus e confiar no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te tirou lá da onde você saiu, que eu sei da onde Deus me tirou. Da onde Deus te tirou, Ele é poderoso para continuar te guardando, te sustentando, te abençoando, te fortalecendo, te ensinando, te enchendo. E te enchendo da unção, do poder dEle, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu não sou mais que vocês. Nenhum de vocês são mais que eu. Somos iguais. Somos iguais. Deus trabalha em cada um de formas diferentes. Mas é o mesmo Deus. Com o mesmo propósito de vida para cada um, de salvação para cada um. E que a gente possa permanecer. E aqui nós podemos trazer para a nossa reflexão uma pergunta simples. Eu estou atento para aceitar os incentivos de Jesus e ser vitorioso na vida? É muito fácil você falar. O difícil é fazer. Procure fazer. Procure fazer. Seja fiel. Deus falou para o povo de Israel: ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a Lígia aqui.
Glória a Deus. Nós vamos aproveitar e vamos fazer a nossa oração intercessória. Eu quero que você se desprenda de tudo aquilo que está lá na sua casa, da situação, não das pessoas, da situação que está lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, enfim. Se desprenda. Não pense mais nada agora. Ligue só o seu pensamento ao trono da glória de Deus. Faz de conta que o Senhor Jesus está aqui, sentado no seu trono diante de vocês. Se Jesus estivesse aqui agora, em carne e osso, o que você pediria a Ele? O que você falaria com Ele? Não é só pedir, não. Senhor, obrigada porque eu estou de pé. Senhor, obrigada porque a minha família está completa. Quantos nesta manhã estão chorando? Quantas mães chorando porque filho saiu ontem e não voltou para casa? Filhos e filhas, né? Porque não é só os homens, não. Tem as mulheres também, as meninas rebeldes que saem de casa, não avisam onde vão, não estão, nem sabem onde estão. E até agora não chegaram para casa. Só Deus sabe se vão voltar. Só Deus sabe se vão chegar. E quantas mães, quantos pais não dormiram? Quantas mulheres nesta hora estão desesperadas porque não sabem o que vão dar para comer os seus filhos hoje de manhã, porque o marido foi para a balada, foi para a farra com os amigos. Talvez já tenha chegado em casa, mas chegou duro porque já gastou tudo lá fora. É nisso que nós devemos agradecer a Deus, porque louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos nessa situação. Graças a Deus, porque Deus tem guardado a nossa família. Assim como Ele prometeu. Ele prometeu a Abraão e falou com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti e em mim, as nossas famílias estão guardadas. Deus está trabalhando no coração de cada um membro da nossa família. Filho, filha, marido, esposa. Não se preocupe com nada não, deixe só Deus trabalhar. E só ore, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Santo e Eterno, Todo-Poderoso. Pai, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos ao teu nome, porque só tu, Senhor, só tu é digno de honra, de glória e de louvor. Ah, Senhor, nós queremos te exaltar, te agradecer por esse dia, te agradecer, Senhor, porque nós dormimos e acordamos, porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Ah, Pai, nós cremos em ti, na tua palavra, que diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Por isso nós nos colocamos diante de ti, Senhor, com temor, com tremor, para clamar a ti, Senhor, em prol das famílias que precisam nesse momento de um toque especial teu, de uma cura, de uma libertação, de uma transformação dessa situação, porque tu, Senhor, pode todas as coisas. Por isso nós entregamos diante de ti cada um que chegou aqui nesta manhã. Cada um, Senhor, tem um pedido, tem uma necessidade, tem uma dificuldade que só o Senhor sabe, só o Senhor conhece. Então eu te peço, Pai, entra com teu agir, entra, Senhor, com a tua unção sobre este propósito e muda o quadro, muda a história, transforma, Senhor, porque tu és o Deus que é o dono da vida, e se o Senhor determinou, vai acontecer. Então aviva a tua obra em cada coração, restaura aqueles que estão, Senhor, caídos, que estão desanimados, que estão, Senhor, já com os olhos já postos na derrota, mas, Senhor, que eles possam mudar e contemplar que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus que faz, que o Senhor é o Deus que torna tudo novo. Ah, Pai, abençoa teus servos, para que eles possam olhar e ver que
de ti, é de ti que vem o socorro. Então restaura, liberta. Pai, nós queremos pedir também pelos jovens que nesse momento se encontram, ó Deus, enveredados pelos caminhos do crime, se encontram, Senhor, no vício das drogas. Te pedimos, ó Deus, ouça o clamor daquelas mães, Senhor, e liberta, quebra essas cadeias que têm aprisionado esses jovens no vício. Pai, muitos já falaram que não tem jeito, mas o Senhor tem a última palavra. Então nós te pedimos, arranca, Senhor, liberta, transforma, faz tudo novo, porque Tu és o Deus que faz. Ah, Pai, nós queremos abençoar cada família, porque como já foi dito, somos famílias benditas do Senhor. Ali onde tem confusão, onde tem contenda, nós profetizamos a restauração, a transformação das famílias, porque família é Teu projeto, Senhor. Ah, Deus, nós queremos também colocar diante de Ti a Tua igreja, aqueles membros que um dia estiveram e hoje já estão desencantados, desanimados, prostrados, mas Tu és o Deus que não vai permitir que nenhum fique para trás. Então aviva a Tua obra, Senhor, nesses corações e restaura, Senhor, renova, Senhor, as alianças que foram quebradas. Ah, Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos, aviva a Tua obra, abençoa cada um, Senhor, cada família, abençoa os nossos pastores e líderes, continua sustentando, abençoando as famílias pastorais, Senhor, para que possam estar, Senhor, diante de Ti, cumprindo o Teu propósito e o Teu chamado. Nós queremos também pedir de uma forma especial pela vida dos nossos idosos, Senhor. Muitos estão ali abandonados pelos seus, muitos que trabalharam uma vida inteira e cuidaram dos seus e hoje estão ali sozinhos, mas o Senhor é o Deus que não abandona ninguém. Então ali visita, fala, conforta, consola, conforta esses corações, Senhor, para que possam saber que Tu és o Deus de vida, o Deus que renova. Não importa, Senhor, o tempo, mas o Senhor não nos deixa só. Pai, nós queremos agradecer por esse dia especial, nós queremos Te agradecer por cada um que chegou nesta manhã, Te agradecer pelos aqueles nossos irmãos que também não puderam chegar, porque estão nos seus trabalhos. Ah, Senhor, que o Senhor esteja contemplando da mesma forma e que esse dia bendito verdadeiramente seja o melhor dia das nossas vidas, Senhor. Fica conosco, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar um instantinho enquanto o irmão Bira coloca os anúncios em nome de Jesus. Para você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, que ainda não conhece os trabalhos da nossa igreja do Nazareno em Olinda. Domingo, como hoje, daqui a pouquinho, às 10 horas, a nossa escola bíblica dominical. E logo mais à noite, às 18 horas, o nosso culto vespertino, culto de adoração aí à palavra. Terças e quintas-feiras, de 8 às 9, jejum e oração. Você que tem um tempo disponível, você que está sem fazer nada nesse períodozinho, nesse horário, vem estar conosco. Terça à noite, às 19h30, o nosso culto de libertação. Ele sabe que é imersão teológica e ministerial, todas as quintas-feiras. Nesta quinta-feira aqui estaremos retornando às 19h30 com os nossos estudos bíblicos. Culto no lar, dia 11, né, que é amanhã, culto no lar na casa do irmão Arthur e da irmã Sandra, às 19h30, não é isso? Às 19h30. Você desejando um culto no seu lar, procure o nosso pastor Eduardo. Faz assim, pastor Eduardo. É isso, aquele pastor ali, tá bom? E dia 29 é nosso irmão Vitor. E dia 18 é na irmã Alcideia, tá bom? Procure maiores informações com o pastor Eduardo. Evangelismo noturno, dia 22. Você que às vezes não faz parte, não tem condições de ir, né? Sempre às 19 horas,
vamos retornar o horário normal, não é isso? Por causa do seminário, né, que terminou, né, o seminário dos homens terminou nessa sexta-feira. Então, o evangelismo noturno volta às 19 horas, que é levar alimento para os moradores de rua. Chá das meninas, chá rosa, no Jardim Secreto, dia 28 de outubro, às 4 horas da tarde. O investimento é R$50. Se houver interesse de alguém, procure a nossa irmã Janaína. Acampamento do JNI, né, que é dos jovens, novembro, 17, 18, 19 e 20 de novembro. Também, quem tiver interessado, procure algum jovem aí. Cadê? Tem algum jovem aí para... A Laís. E tem a Gabi também, né? Informações a Gabi também, tá bom? E o almoço da JNI, isso tudo é para ajudar os jovens no acampamento deles. Dia 17, 17,90. Contra filé, acebolado, arroz, feijão, farofa e salada, tá bom? E puder aí, ajude o Ministério da JNI. Dia 25 de novembro, das 8 às 17 horas. Psicoteologia e a fé, com o pastor Roberto, pastora Silvia e pastora Suzy Darley, tá bom? Qualquer informação também procure o pastor Júlio. Exame de vista, 0800, dia 14 de setembro, das 17 horas até as 20 horas, tá bom? Procure a nossa irmã Flávia, que está lá na portaria. E o social, Capães, né, que é atendimentos com psicólogos, psicanalista, nutricionista. Também procure o pastor Júlio para maiores informações e agendar. Atendimento jurídico, a nossa irmã Valéria Cardoso, todas as segundas-feiras, de 9 ao meio-dia, ela está aqui para fazer atendimento, a irmã Valéria Cardoso, advogada aqui da igreja. E Mimos Encantos comigo, todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas também, é 0800, tá bom? Se você tem aí o tempo livre, quer aprender a fazer algum artesanato, vem estar conosco. É a escola de judô, Daniel Reis, terças e quintas-feiras, tem aqui os horários de 9 às 10, das 14 às 15, e investimento também é R$50, tá bom? Procure o pastor Júlio também para maiores informações. Amém? Graças a Deus, a igreja que trabalha e realiza, né? Trabalhamos muito, graças a Deus, tá bom? Em nome de Jesus, vamos colocar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus, lembrando que às 18 horas estaremos de volta para a glória de Deus. Amém? Porque até aqui, por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém? Estaremos indo agora para nossa, dividindo, né, nas nossas classes. Que Deus possa abençoar rica e abundantemente cada professor, cada aluno, abençoando, Jesus abençoando em nome do Senhor. Amém? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, com cada família aqui representada, não somente hoje, mas para todo sempre. A Igreja de Jesus diz... Amém. Deus abençoe.